Muitíssimo obrigado. Ficámos bastante mais sobre esta fase do Santareno. E vamos então ao que eu chamava o teste de palco, não é? Saber se é letra viva ou letra morta o que está nos livros que nós temos do Santareno. Com 3 criadores, vamos começar pelo Graham Pullin, que nasceu no norte da Inglaterra, veio para Portugal em 90, fundou e foi diretor artístico do Teatro Regional da Serra de Montemuro, entre 1990 e 2005. Atualmente vive em Viseu, a partir de onde trabalha como encenador, ator, tradutor independente. É artista associado do Teatro Viriato, embora também encene o Teatro do Noroeste ou o Teatro Vila Velha, em Salvador da Bahia. Tem a palavra. Bom dia a todos. É um prazer e um privilégio estar aqui hoje e muito obrigado desde já pelo convite que me foi feito. Eu conheci Bernardo de Santareno, ou mais especificamente a sua obra, ou mais especificamente o Lugra e os Mares do Fim do Mundo, que o Álvaro agora nos acabou de falar, em 2016. Após 2 décadas a trabalhar sobre o granito e as narrativas da serra e do interior, comecei em 2012 uma relação nova com os povos do mar e do bacalhau, primeiro em Ilhavo e mais tarde em Viana do Castelo. Tudo começou quando foi convidado a encenar a peça Tamar, de Alfredo Cortés, num projeto com a comunidade para comemorar os 75 anos do Museu Marítimo de Ilhavo. Foi uma experiência particularmente feliz e que deu origem a uma relação e um trabalho contínuo que dura até hoje. Em 2016, por coincidência, recebi 2 convites quase simultâneos para desenvolver novos projetos teatrais com a comunidade em Ilhavo e Viana, ambos a partir de textos de Bernardo de Santareno. Em Ilhavo, o desafio era encenar um espetáculo a partir do Lugra, para comemorar a reedição do livro Nos Mares do Fim do Mundo. E em Viana, a criação de um espetáculo para o navio Museu Gilianos, a partir do mesmo livro. E é sobre estes 2 projetos, totalmente distintos, mas que aconteceram quase em simultâneo e que foram espetáculos e processos criativos muito felizes, dos quais me orgulho, que eu vos gostaria de falar. As imagens que vão passar daqui a um bocadinho são destes dois espetáculos, intitulados Lugra 2016 e Anjo Branco. As fotografias do Lugra 2016 não estão identificadas, mas são da autoria de Margarida Malaquias, e as do Anjo Branco são do Rui Carvalho. Podia-vos falar da azáfama e da angústia e da precariedade de trabalho artístico em geral e em particular dos que se dedicam ao trabalho em contexto comunitário. Das razões financeiras que nos levam a aceitar 2 projetos exigentes e ao mesmo tempo que nos levam a fazer piscinas entre Viseu, Ilhavo e Viana ao longo de quase um ano. Mas prefiro falar-vos de 2 oportunidades únicas e irresistíveis, aos quais era impossível dizer que não, e a inspiração que foi mergulhar na obra de Bernardo de Santareno, na dureza e na poesia épica e heroica que era a pesca à linha do bacalhau. E o privilégio que foi conhecer estas 2 comunidades e trabalhar com elas para criar 2 espetáculos muito diferentes nos seus processos e no seu produto final. 2 celebrações dos povos do mar, construídos a partir da visão e das palavras de Santareno. Pode começar a passar o primeiro vídeo, se faz favor. Uma das questões que os 2 projetos têm em comum é a relação com os espaços em que são apresentados. Lugra 2016 foi pensado para ocupar e transformar várias salas do Museu Marítimo de Ilhavo, enquanto o Anjo Branco fez o seu público circular por 7 espaços diferentes no navio Museu Gilianos. Em ambos os casos, há um elemento do percurso que é integral à experiência do espectador. Lugra 2016 começa na sala da Faina Maior, onde a magnífica réplica de um navio de pesca à linha serve de palco para a primeira cena e a morte do Tonho Nazareno, após o seu Dório ter virado enquanto pescava nos bancos da Terra Nova.
À primeira cena, segue um insólito cortejo fúnebre, ritual performativo, em que Toino é representado por uma miniatura de um dory que conduz o público até a Sala do Mar, no primeiro andar, onde decorrerá o resto do espetáculo. O espetáculo é construído a partir de uma seleção de cenas do texto original, num processo partilhado entre o encenador e o elenco, em longas e detalhadas sessões de leitura e de experimentação. As cenas da peça original são intercaladas com momentos de movimento criados pelo António Oliveira, da Companhia Radar 360, notavelmente o próprio cortejo, o sonho de Miguel e a luta de facas entre o Zé Sol e o Tó Verde. Procuramos assim criar uma estética e uma poética visual que complementasse a poesia das palavras de Santareno e que na sua conjuntura fizessem jus ao sofrimento heroico dos pescadores de bacalhau que o dramaturgo tão bem retrata na tenra crueza e na honestidade. Trabalhar o Lugre em Ílhavo tem uma ressonância particular e forte. Quase todos os elementos do elenco e do público têm ou já tiveram gente próxima no mar. Muitos deles perderam familiares, amigos, vizinhos aos mares do fim do mundo. E a carga emocional nos ensaios e nos espetáculos é intenso e comovente. Não se trata, no entanto, apenas de tragédia, de perda, de catarse. Quando após a morte de Albino Marreco o coro entoa "A gente sermos do mar", revela-se todo o orgulho e toda a paixão de quem sente, vive e é feliz nesta relação quase umbilical com o mar. O Lugre não é um lamento, o Lugre é uma celebração da heroica capacidade do homem de procurar e encontrar a beleza, a dignidade e a poesia na sua vida, mesmo quando a realidade é de uma dureza física, mental e emocional que hoje em dia mal conseguimos imaginar. O Lugre também é um ensaio sobre a masculinidade, sobre as tensões insuportáveis entre homens que trabalham, dormem, comem e convivem 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao longo de 6, 7 ou 8 meses, no rancho de um Lugre onde mal se conseguem mexer, e de onde só saem para pescar bacalhaus em dóris nos bancos da Terra Nova ou da Groenlândia, em temperaturas muitos graus abaixo de zero. Chegam a trabalhar 18 horas por dia, chegam a perder dedos das mãos e dos pés queimados pelo gelo, comem feijão, peixe frito, carne da barrica, até ficarem com úlceras no estômago. É esta combinação de frustrações, sofrimento, exaustão e uma boa dose de testosterona que criam este vulcão em vias de erupção, que é o universo que Bernardo Santareno tão bem retrata no Lugre. As artes em contexto comunitário são, por natureza, uma atividade inclusiva. Trabalhamos com todo tipo de pessoas e, sobretudo, com quem está motivado e disponível para o projeto. Alguma eventual fragilidade performativa no produto final é largamente compensado pelo envolvimento, pela dedicação e pela exigência feita a qualquer membro do elenco. O objetivo maior é levar cada indivíduo e o coletivo a ultrapassar os seus limites, a viver experiências para além daquilo que ele ou ela conhece. O elenco do Lugre 2016, como vêem nas fotografias, foi composta por 11 mulheres e 7 homens, com idades entre os 15 e os 80 anos. Numa peça composta apenas por personagens masculinas, parece haver logo aqui um problema, mas na realidade o distanciamento criado por esta situação serve simplesmente para salientar a questão de um sofrimento que é masculino e universal, que simboliza uma época, um regime, um povo em sofrimento. O Lugre é um exercício em empatia e um clamor contra a exploração e a injustiça. Ílhavo e Aveiro têm uma longa relação com esta peça. Antes de nós, foi levada à cena pelo CETA, o Círculo Experimental de Teatro de Aveiro, em 2017, também por encomenda do Museu Marítimo de Ílhavo. E há 53 anos, em 1967, foi apresentada também pelo CETA, pelo país fora, nomeadamente no Teatro da Trindade, onde o próprio Bernardo Santareno subiu ao palco para aplaudir e elogiar o elenco. Este momento está gravado na memória de Arlindo Silva,
o ator mais velho do nosso elenco em 2016 e que em 1967 iniciava a sua carreira como ator amador. É esta continuidade que me fascina a mim pessoalmente, esta passagem de testemunho, esta reinvenção por sucessivas gerações das mesmas palavras. Perguntei-me várias vezes em 2016 o porquê de trabalhar esta peça e as respostas são simples. Na expressividade, porque ainda é preciso contar esta história da pesca à linha, do bacalhau, porque há muito pouca gente que a conhece e porque não podemos esquecer o nosso passado recente e caminhar de olhos fechados em direção a novos abismos. Na generalidade, porque o lugre é uma metáfora, um hino ao ser humano e a sua luta pela sobrevivência, mas também pela dignidade, pela beleza e por uma vida com sentido. Pode passar para o segundo vídeo, se faz favor. O Anjo Branco, que encenei em Viana do Castelo e que se estreou no mesmo mês de maio de 2016, foi um processo muito diferente. Numa produção do Teatro Noroeste, Centro Dramático de Évora, e da Fundação Gilianos, contava com um elenco total de cerca de 60 intérpretes da comunidade, vindos de 3 oficinas, dinamizados pelo Teatro Noroeste. O Ativa Júnior, com 25 adolescentes, entre os 12 e os 19, o Ativa Sénior, com 20 participantes, entre os 55 e os 84 anos de idade, e o grupo Enquanto Navegávamos, composto por 15 ex-trabalhadores dos estaleiros navais de Viana do Castelo. O grande desafio foi juntar esta gente num único espetáculo, numa única estética, cujo objetivo era ocupar os espaços singulares do navio Museu Gilianes, antigo navio hospital que serviu à frota do bacalhau entre 1955 e 72, e onde o jovem médico Dr. António Martinho do Rosário serviu no ano de 1959. Foi a bordo deste navio que conheceu, e outros, que conheceu os pescadores do bacalhau à linha e que recolheu os seus testamentos e começou a escrever Os Mares do Fim do Mundo e o Louvre. O processo criativo do espetáculo Anjo Branco cruzou os textos pelos Mares do Fim do Mundo com testemunhos recolhidos de pescadores, trabalhadoras da seca do bacalhau, médicos e marinheiros de Viana. A partir de improvisações, os próprios participantes foram construindo as suas cenas. Foram autores da sua própria peça. As palavras, as personagens e as situações do Santareno foram inspiração para uma nova criação, que dava voz à expressão e expressão à dor, à alegria, ao orgulho e à paixão de um povo. O espetáculo acontecia em 5 espaços principais. Na enfermaria, um grupo de doentes aproveita a ausência temporária dos enfermeiros para contar a história de Sebastião, o jovem pescador que se perdeu no meio do nevoeiro como tantos outros no seu dory e que por pouco não morreu, como tantos outros morreram. Na sala de jantar dos oficiais, a tripulação faz o público sentir a claustrofobia e a tensão explosiva do rancho. 70 homens a dormir num espaço igual a este, dizem elas. E sentem também o alívio das visitas ao porto de St. John's, no Canadá, dos copos, dos bailes, dos jogos de futebol e dos namoros. Na capela, conhecemos a história das mulheres, dos trabalhadores, do trabalho árduo da seca do bacalhau, das encomendas que enviavam para os seus homens no mar, tudo, das laranjas e chouriços a pelos públicos, dos conflitos e do assédio do capataz, do desespero das partidas e da euforia das chegadas. A cozinha é lugar para uma comédia surreal. Assistimos ao backstage do jantar de inauguração do navio Gilianes, na presença do almirante Henrique Tenreiro. À lagosta comunista, frango a cocote queimado, inspectores da PIDE e uma cirurgia de emergência ao estômago de um pescador, de onde sai tudo e mais alguma coisa. E por último, uma cena de poesia em movimento, uma cena chaplinesca na Casa das Máquinas, um hino à relação entre o homem e a máquina, o hino à vida, um grito de revolta do homem que trabalha como uma máquina, sem descanso, sem dó nem piedade, para encher os cofres de um outro que nem conhece. O navio Gilianes, para além do hospital, era tribunal, prisão,
embaixada flutuante, instrumento de propaganda, também conhecido como o navio do whisky ou o navio das putas, navio de abastecimento e navio de correio. O nome Anjo Branco foi-lhe atribuído pelos pescadores pela sua cor e pelo alívio que lhes trazia, nomeadamente cartas, encomendas e notícias de Portugal. O espetáculo termina com uma cena coletiva na proa do navio, intitulado Já Ninguém Escreve Cartas de Amor, em que os 60 intérpretes, a mais nova com 12 anos, a mais velha com 84, dedicam a peça numa só voz ao amor. Amor de mãe, amor de pai, de filha, filho, irmãos, irmãs. Amor à terra, aos amigos, à casa onde nasci, ao sítio onde cresci, ao local onde quero morrer. Amor ao passado, ao futuro e, acima de tudo, ao presente. Amor à justiça, à verdade, à esperança e, acima de tudo, amor à liberdade. Tanto o Louvre 2016 como o Anjo Branco foram momentos marcantes na minha vida, como profissional e como homem. Mergulhei nas palavras de Bernardo de Santarém, nos relatos do passado. Conheci, aproximei-me e partilhei um presente com a gente do mar. E juntos desenhamos, ensaiamos e demos voz a uma visão de um futuro desejado. Se em 1959 o Louvre e os mares do fim do mundo eram textos essenciais, políticos, poéticos, que desvendaram a dura realidade atrás do mito propagandista da frota branca e do fiel amigo, hoje, 61 anos mais tarde, as palavras de Bernardo de Santarém, que Bernardo de Santarém nos deixou, são uma alerta, um apelo para não perdermos de vista tudo que entretanto conquistamos e que agora é preciso defender, em nome da humanidade, da dignidade e da vida. Da minha parte, eu já partilhei as palavras de Bernardo de Santarém com os meus filhos e com a minha filha. E espero que eles também as partilhem com os meus netos, porque há coisas que vale a pena guardar. Muito obrigado.